dos mesmos. Passando a primeira parte da pauta, está a apresentação do relatório sobre a avaliação da política pública de revitalização do Rio São Francisco, em cumprimento ao artigo 96b, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal. Para tanto, eu passo a presidência ao senador Ataís Oliveira, para que eu possa ler aqui o relatório. Com a palavra, o relator, senador Otto Alencar. Esse relatório de avaliação de políticas públicas sobre o Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco, aqui na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, é um relatório que teve a contribuição, a participação de vários senadores. Eu quero agradecer a todos, sobretudo a participação da senadora Alice da Mata, do senador Fernando Bezerra, de todos aqueles que acompanharam esse ano aqui a nossa luta pela revitalização do Rio São Francisco. Na sexta-feira, agora passada, nós fizemos uma diligência ao Rio São Francisco. Tivemos no município de Bom Jesus da Lapa, que é a capital religiosa do Rio, com o presidente da Codevasp, com componentes da bacia, do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, com técnicos, com prefeitos de toda a região. Os prefeitos da Bacia do Rio, todos estavam por lá, vereadores, lideranças religiosas, e uma reunião que foi proveitosa, senhores senadores e senadoras, porque tivemos a oportunidade de, através da Marinha do Brasil, utilizar uma das suas embarcações para percorrer o Rio São Francisco, olhando de perto e vendo as dificuldades que atravessa o rio em todo o seu trajeto. Então, pegamos uma lancha da Marinha do Brasil e seguimos na direção do trecho que vai em direção a Minas Gerais, até perto da foz do rio Corrente, que é um dos afluentes lá do Rio São Francisco. E pudemos, o senador Ataíde, visualizar, a senadora Alice da Mata, em loco, a erosão que avançou muito, que está numa situação bem avançada, a erosão das suas margens, o desmatamento das matas ciliares é notório, visualizamos em toda a calha do Rio São Francisco, a diminuição muito grande do calado do rio. Tivemos até preocupação em andar na lancha da Marinha, porque o calado do rio devia estar em torno de 1,5 m, 2 m, e poderia até encalhar a lancha lá da Marinha do Brasil, mas felizmente não tivemos esse problema. Era um dia de chuva até, sexta-feira passada, em Bom Jesus da Lapa, uma chuva muito forte. O rio tomou um pouco de água, porque ele está recebendo as águas agora do Rio Corrente, e também de alguma coisa pela barragem de Três Marias, que está suprindo o Rio São Francisco. O Rio Carinhã também, segundo informações, teve um aumento de volume. Mas é uma situação de uma gravidade muito grande, sobretudo nas nascentes. Levamos lá o doutor Álvaro Oyama, o presidente da Fábrica de Floresta. Estamos tentando fazer os 2 programas de revitalização na Bahia, no Rio Corrente e no Rio Grande. Então, esse relatório é um relatório que todos os senadores vão ter conhecimento. É um relatório que traz aqui as minúcias do que nós trabalhamos e fizemos. Eu não vou ler todo o relatório, vou ler só a conclusão do relatório, e dentro da conclusão eu vou propor aos membros da comissão que essa comissão possa apresentar um projeto, uma modificação pequena na Lei 9.433, de janeiro de 97, que fala sobre o gerenciamento de bacias hidrográficas. Seria um projeto da Comissão de Meio Ambiente, não um projeto nosso,
até porque surgiu aqui dos estudos todos. Então, eu vou ler aqui a conclusão e as recomendações que estão contidas nesse relatório. Com fundamento nas informações apresentadas nesse relatório, apresentamos as seguintes recomendações no sentido de fortalecer as ações relacionadas à revitalização do Rio São Francisco. A transformação da natureza jurídica da Codevasp para uma autarquia federal de atuação regional com autonomia para o planejamento, exploração de recursos naturais, obtenção de receitas próprias por meio de geração de energia elétrica em suas diversas fontes, o controle de enchentes e secas, o abastecimento de água, a irrigação, a navegação, a gestão de parques, regularização fundiária, assistência técnica e recuperação das nascentes, que é o mais importante, reflorestamento das áreas degradadas e improdutivas para garantir a sustentabilidade financeira das suas atividades. Uma coisa que eu ressalto aqui, de tanto ouvir das lideranças locais, inclusive das lideranças religiosas, quando eu converso com o bispo Dom Luiz Caprio, ele só fala em recuperação das fontes, ele chama fontes, e das nascentes. Eu acho que é a coisa principal. A grande maioria já perdeu, inclusive, a capacidade de produção de água, e se não houver recuperação, a calha não produz água, temos que partir para a nascente. Priorizar investimentos no programa de revitalização da Bacia do São Francisco, na recuperação da vegetação nativa, de área de preservação permanente de nascentes, matas ciliares e veredas, bem como a prevenção e controle de processos erosivos por meio de técnicas de conservação do solo, como terraceamento, barraginhas, recuperação de áreas degradadas, entre outros. Que a Codevasp instale em cada subbacia do São Francisco um centro de referência de recuperação de áreas degradadas, a fim de viabilizar a produção de mudas para recomposição da vegetação nativa das áreas degradadas, com prioridade para o Alto e Médio São Francisco, por representarem regiões de maior recarga, maior produção. Direcionar investimentos na construção de reservatórios de água, com vista a elevar a capacidade de reservação, sobretudo no Alto e Médio São Francisco, regiões de maior precipitação e menor evaporação e transpiração. Elevar a previsão de recursos orçamentários no plano plurianual e na lei orçamentária anual para o programa de revitalização da Bacia do Rio São Francisco, em especial das ações destinadas ao controle e preservação de processos erosivos, que é uma grande realidade de erosão em toda a calha do rio. Fortalecer o Departamento de Revitalização das Bacias Hidrográficas do Ministério do Meio Ambiente, com elevação do número de servidores e das dotações orçamentárias destinadas à DRB, ou seja, Departamento de Revitalização de Bacias, a fim de fortalecer a coordenação. Caso a opção anterior não seja possível, transferir a coordenação do programa de revitalização para outro órgão ou entidade da administração que disponha da maior capacidade operacional e orçamentária para acompanhamento das ações executadas no âmbito do programa e para o desenvolvimento da articulação necessária junto aos órgãos executores do programa. Que o ICMBio que considere criar unidades de conservação na Bacia do São Francisco, especialmente na região do Alto e do Médio São Francisco. Que a Agência Nacional de Água considere intensificar o programa Produtor de Água na Bacia do Rio São Francisco, notadamente na região do Alto e Médio São Francisco. Caso não seja possível implementar a recomendação anterior, que a ANA auxilie o órgão coordenador e os órgãos executores do programa de revitalização implantar na bacia programa de pagamento por serviços ambientais no modos do produtor de água. Que o órgão coordenador do programa, atualmente MMA, elabore, implante e acompanhe indicadores que sejam capazes de medir a efetividade das ações do programa de revitalização da Bacia do São Francisco, notadamente as voltadas à recuperação e ao controle de processos erosivos, já que o desenho atual impossibilita a avaliação de resultados parciais. Que o órgão coordenador do programa inclua
nas ações de recuperação e controle de programas erosivos e iniciativas concomitantes de sensibilização ambiental, tanto nas escolas quanto nas propriedades rurais. Revisar os critérios e parâmetros utilizados na cobrança pelo uso dos recursos hídricos para que passem a considerar de forma mais relevante o porte dos usuários e o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador. Nesse item aqui, com a presença lá da doutora Luciana Cury, que é a promotora responsável pelo Ministério Público, né, no setor ambiental, ela identificou no Rio Corrente que um só usuário tinha uma bomba de captação que levava 25% de toda a vazão do rio. Então, sem controle absoluto, nenhum controle de outorga para a utilização das águas. E formação de pequenas barragens para se fazer irrigação por inundação, que é uma coisa completamente absurda. Então, não existe, na verdade, nenhuma fiscalização na utilização, no controle, no manejo da água nessa região. Construir parâmetros métricos que se aproximem ao máximo possível dos diferentes usuários das múltiplas funções da água em uma mesma bacia hidrográfica. Aplicar os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos de forma mais eficiente, uma vez que um montante demasiadamente significativo é aplicado na elaboração de estudos, de programas em detrimento de obras e ações que efetivamente contribuam para a revitalização e ampliação do volume das águas do Rio São Francisco. Flexibilizar a estrutura rígida de contratos de gestão, a exigência de programações anuais e plurianuais de ações e a liberação de recursos para a contratação indiretas para a bacia. Finalmente, em relação às medidas legislativas que poderiam ser apresentadas pela CMA para aperfeiçoar a execução dessas políticas públicas, sugerimos a alteração da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 2007, que institui o Programa Nacional de Recursos Hídricos, para incluir dispositivo no artigo 22, a fim de determinar a aplicação mínima em obras no percentual de 50% dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na forma minuta do PLS anexo. Encaminhamentos aos órgãos competentes para conhecimento e adoção das providências necessárias. Diante do exposto, requeiro dar conhecimento do presente relatório à mesa diretora para posterior remessa aos seguintes órgãos do Poder Executivo: Presidência da República, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Integração Nacional, do Meio Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Agência Nacional de Águas, e no próximo, terça-feira, vamos fazer aqui uma sessão com a Ana, comemorando são mais de 15 anos da Agência Nacional de Águas, Instituto de Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Associação Executiva de Apoio à Gestão das Bacias Hidrográficas. O quê? Teve um erro que a gente mudou de 50% para 100%. Então, só corrigir. Eu podia corrigir isso aqui. Está 50%. Só essa partezinha que eu vou já corrigir. Então, vamos modificar para 50%, para 100%. Já está modificado no projeto. Já está modificado no projeto 100%. Era bom fazer essa... Vou fazer a ressalva que, em vez de 50%, seria 100% desses recursos. Agora, o projeto de lei, que não é um projeto de lei da nossa autoria pessoal, é um projeto de lei da CMA, vocês não vão apresentar, levar à mesa com um projeto da Comissão de Meio Ambiente, que acrescenta ao parágrafo 4º da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, para assegurar os recursos arrecadados sejam destinados a obras que tenham por finalidade a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. Inclusive, colocamos a bacia hidrográfica, não especificando só a bacia do Rio São Francisco, que possam ser destinadas a outras bacias hidrográficas que passam também, ou passarão no futuro, pela mesma crise que está passando o Rio São Francisco. O Congresso Nacional decreta o artigo 1º do artigo 22 da Lei 9.433, de 8 de janeiro, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 4º, artigo 22.
Parágrafo 4º. No caso do inciso 1, deverá ser observado o percentual mínimo de aplicação dos recursos em obras que tenham por finalidade a melhoria da quantidade e qualidade dos recursos e da bacia hidrográfica. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificação. No Brasil, a cobrança pelo uso de recursos foi proposta pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. O artigo 22 da lei afirma que os valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que forem gerados e serão utilizados no financiamento de estudos, programas, projetos e obras, incluindo os planos de recursos hídricos, além do pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tal artigo assegura ainda, no seu parágrafo 1º, que o quantitativo de recursos destinados ao pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos deve se limitar a 7,5% do total arrecadado. Todavia, a lei é excelente quanto ao percentual máximo que pode ser aplicado em estudos e no planejamento de programas, ou quanto percentual mínimo que deve ser destinado às obras concretas, o que tem gerado algumas distorções. Ainda que a cobrança do usuário tenha sido implementada com relativo sucesso, é preciso a aplicação desses recursos seja feita de forma mais eficiente, já que o montante demasiadamente significativo é aplicado na elaboração de estudos e atividades de apoio em detrimento da implementação de projetos e ações que efetivamente contribuam para a revitalização e ampliação do volume das águas do Rio São Francisco. Por exemplo, no ano de 2014, conforme o relatório da demonstração financeira AGP Peixe Vivo, Associação Civil responsável pela prestação de apoio administrativo, técnico e financeiro ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, as despesas de investimentos foram principalmente direcionadas: 1. Serviço de planejamento, elaboração e programa de comunicação para o CBHSF, 2,4 milhões. Elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Alto São Francisco, 1,5 milhões. Passagens aéreas e terrestres para atendimento a eventos, 792 mil. Já a implementação concreta de projetos, obras, recebeu menos aportes financeiros, tendo maior montante de recursos direcionados à execução do programa hidroambiental na subbacia do rio Pajeú, microbacia do Córrego da Onça, em Afogados, em Gazeira, Pernambuco, 667 mil. Execução de projeto ambiental na subbacia do rio Santo Onofre, em Paratinga, 657 mil. Execução de projeto ambiental na bacia do rio Itapecerica, município de Divinópolis e adjacência, em Minas Gerais, 587 mil. Execução de projeto de apoio de programa de fiscalização preventiva integrada, 544 mil. No mesmo sentido, o plano plurianual dos recursos para a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do Rio São Francisco, referente ao período 2013-2015, aprovado pela deliberação número 71 de 28 de 2012, prevê um gasto total de cerca de 92 milhões de reais, sendo que apenas aproximadamente 45% seriam aplicados na implementação de obras de sistemas hídricos. O restante, 50 milhões de reais, seriam gastos apenas em estudos, atividades de apoio e fortalecimento institucional. Dessa forma, com o intuito de solucionar a deturpação anteriormente destacada, elevado percentual gasto com planejamento quanto ao comparado com recursos despendidos com obras, propomos que seja acrescido ao parágrafo 22 da Lei 9.497, com o intuito de assegurar que pelo menos 50% dos recursos, 100% dos recursos arrecadados sejam destinados às obras que tenham a finalidade de melhoria da qualidade e quantidade dos recursos da bacia hidrográfica, ou seja, a toda a construção, reforma, aplicação, recuperação, ampliação realizada por execução direta ou indireta em toda atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse para a bacia do Rio São Francisco, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte ou locação de bens. Assim, pretendemos solidificar em nosso ordenamento jurídico uma medida
que confere probidade, transparência, eficiência e aplicação dos recursos advindo da cobrança pelo uso da água do Rio São Francisco. Então, esse é o projeto que será um projeto da CMA, que será apresentado para a apreciação a posteriori. Portanto, eu concluo aqui esse relatório de avaliação de política pública sobre o programa de reabilitação do Rio São Francisco. Eu espero que, a partir disso, possamos ter realmente uma ação de governo via Codevasp para conter, de alguma forma, a situação crítica que atravessa o rio, a sua bacia, as suas nascentes, os seus afluentes. Tivemos, em 2014, uma sinalização que chamou a atenção do Brasil, uma sinalização muito dura para todos nós brasileiros, que foi que, pela primeira vez, em 2014, tivemos a nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, secou pela primeira vez em 2014. E esse ano, 2015, pela primeira vez também, um dos seus principais afluentes, um rio perene, caudaloso, que nunca aconteceu com ele secou esse ano, que foi o rio Jequitaí, na margem direita do Rio São Francisco. Então, pela primeira vez, em 2014 e 2015, isso é uma sinalização de que nós estamos, se o governo, os órgãos ambientais e também, eu falo, as 3 instâncias de governo, municipal, estadual e federal, não tomou uma providência. Pelo que eu vi em Bom Jesus da Lapa, na sexta-feira, nós vamos caminhar para ter, dentro de 8, 10 anos, a morte completa do Rio São Francisco, pelo assoreamento, pela erosão, pela morte das nascentes, pela destruição completa das matas ciliares na calha do rio, nas nascentes, nos seus afluentes. É uma coisa dolorosa para quem conheceu o rio como eu conheci, aos 15 anos de idade, ele vivo, piscoso, dando toda a condição de navegabilidade. Um rio que tem 1.300 quilômetros de área navegável. Você podia sair de Pirapora para chegar em Juazeiro, no vapor, com o calado dele preservado, um calado mínimo de 2,5 metros. Hoje está em torno de 1 metro, 1,5 metro em algumas áreas. Esse ano, nesse período, se atravessou o Rio São Francisco andando, com água dando na cintura. Então, é uma situação que eu considero muito grave e, sem nenhuma dúvida, eu posso dizer aqui que a culpa dessa situação foi que se fez um projeto de transposição equivocado, porque antes de fazer o projeto da transposição deveria se fazer a revitalização, ou então as duas coisas andarem juntas, mas não é admissível que se invista 8 bilhões e 500 milhões numa transposição e o governo federal, através da Codevasp, dos órgãos de responsabilidade, até os governos estaduais, não tenham se preocupado em revitalizar uma nascente. Ao contrário, só colocando na estatística que morreu o rio Paramirim, que morreu o rio Santo Onofre, que o Jitaí secou pela primeira vez, que 50% das nascentes do rio Corrente estão mortas, e, enfim, é de uma gravidade muito grande, porque o que está acontecendo com o Rio São Francisco hoje poderá vir a acontecer com outros rios, o Rio Tocantins, o Rio Araguaia. Todos eles podem ter problemas se não tiver uma política pública de preservação do que ainda temos e, sobretudo, uma política pública para a revitalização e o controle e o manejo da água. Eu estou citando aqui o exemplo de só um irrigante lá no Rio Corrente ter, sem autorização, sem outorga de água, captar 25% de toda a vazão do Rio Corrente, para uma utilização equivocada e sem nenhum controle. Portanto, eu chamo a atenção da comissão, daqueles que estão assistindo aqui a TV Senado. Já chamei várias vezes a atenção do governo federal, dos ministérios responsáveis de meio ambiente, integração nacional, de planejamento e gestão,
da própria presidente da República, que tive 2 audiências com a presidente e levei esse quadro grave do Rio São Francisco. Portanto, nós, os senadores aqui, formulamos políticas, aprovamos projetos, mas não podemos agir na execução física da recuperação do Rio São Francisco. Quisera eu ter a oportunidade de ter como fazer isso, né? De morar até residir próximo de um rio desse, e morar lá no Rio Corrente, em Correntina, ou residir lá na Barra do São Francisco, dedicar o resto da minha vida para fazer uma coisa dessa natureza, porque eu estava fazendo isso não por mim, mas pelas futuras gerações que terão, sem nenhuma dúvida, um grave problema de água. São Paulo já teve, agora, racionamento, Rio de Janeiro já teve, Belo Horizonte já teve, e olha que Belo Horizonte, próximo de Belo Horizonte, passa o principal afluente do Rio São Francisco, que é o Rio das Velhas. Passa ali Margiano, que esse Rio das Velhas, que é o mais caudaloso afluente do Rio São Francisco, está também numa situação muito ruim, com contaminação das suas águas, por sedimento, por lançamento de esgoto, de efluentes líquidos e sólidos sem tratamento, e também com erosão e com desmatamento. O homem está atacando e destruindo a natureza, e a natureza certamente não vai suportar sem reagir à ação nefasta do homem em todas as suas atividades. Então, essa é uma mensagem que nós trazemos aqui agora. Eu quero agradecer a participação de todos os senadores e senadoras, do meu vice-presidente aqui, o Ataís Oliveira, do senador Donizete, senador Rigufe, dona Vanessa Graziotin, senador Flecha Ribeiro, a senadora Alice estão aqui, chamando a atenção para essa situação. Não é nenhum tipo de terrorismo que se faz. Eu não sou fundamentalista absolutamente do verde, nem venho aqui ser o profeta do apocalipse da falta de água. Mas é uma realidade que eu conheço de perto, na minha região, em outras partes do Brasil, e tenho absoluta certeza que, se nós não tivermos uma ação forte, nós teremos grande dificuldade para a sustentabilidade da raça humana no Brasil. Obrigado, relator Otto Alencar. O relatório, ora lido e tão bem concluído pelo relator, é sobre a avaliação da política pública de revitalização do Rio São Francisco, em cumprimento ao artigo 96, letra B, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal. Portanto, esse relatório já inclui o projeto de lei aqui que o senador e relator, senador Otto Alencar, colocou. Esse projeto já está incluso no seu relatório. Em discussão, o relatório. Em discussão, com a palavra, senador Donizete Nogueira. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, senhores senadores e senadoras. Senador Otto, primeiro é parabenizá-lo pelo afinco, a determinação e a perseverança na realização desse trabalho para trazer esse relatório nesta manhã aqui para a gente e, sobretudo, pela a convicção da certeza de que temos que fazer algo urgente. E o senhor tem repetidas vezes colocado isso aqui para a gente. Então, meus parabéns pelo seu trabalho, pela sua determinação. Segundo, hoje a gente vive contradições no parlamento, vive contradições na sociedade, porque muitas vezes aparece um investidor com um determinado investimento que está encontrando resistência nos órgãos de fiscalização para ser licenciado. E nós, muitas vezes, acabamos aparecendo como uma tentativa de mediar essa situação. Outras vezes, a própria sociedade, que não conhecendo bem a realidade, fica contra o órgão fiscalizador em defesa do empreendimento econômico. Então, penso, e especificamente o caso do Rio São Francisco, além de levar a cabo o relatório, o projeto de lei,
nós precisávamos promover um debate bastante plural, envolvendo todos os atores econômicos, as federações de agricultura, de indústria, de comércio, prefeitos, vereadores, para debater que é responsabilidade também da sociedade ali, né, hoje, encontrada, vir para a defesa do Rio, para ajudar, inclusive, o poder público a poder bancar as suas decisões. E o poder público precisa ser, inclusive, tensionado pela sociedade para que a gente possa ter ações que sejam realmente efetivas na recuperação do Rio, a partir de suas nascentes. O envolvimento dos governos da região, sobretudo do governo de Minas Gerais, onde nasce o Rio. E ontem eu fazia uma discussão aqui sobre a nascente do Rio Tocantins, que está aqui, né, que caminha para o mesmo rumo, porque a devastação, a ocupação, o metro quadrado aqui nessa região é muito caro para a especulação imobiliária. E isso vai degradando e vai matar também o Rio. O caminho é o mesmo. Então, penso que a sua bandeira aqui, a sua defesa aqui hoje do Rio São Francisco precisa imediatamente, senador Ataíde, que nós encampemos para evitar, senador Flecha, que isso aconteça com o Rio Araguaia, que isso aconteça com o Rio Tocantins. Nós temos um projeto de lei aqui da senadora Cátia Abreu, que trata da calha do Rio Araguaia, que esse ano já foi objeto de 2 audiências públicas. Precisamos continuar fazendo esse debate, porque há como você ter condições de aproveitar potencial econômico de forma equilibrada sem matar os rios. E aí, quero, senador Otto, estar contigo nessa trincheira, conta com o meu apoio, porque esse ano é um ano de um marco histórico para o Brasil em relação à crise hídrica. E penso que esse marco histórico requer de nós responsabilidades e atitudes proativas no sentido de superar esses problemas. Tem o meu apoio no relatório, no projeto de lei. Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado, senador Donizete. Com a palavra, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Ataídes, relator, senador Otto Alencar, senhores senadores. Eu quero parabenizar o senador Otto Alencar, não só pelo relatório sobre a política pública para a revitalização do Rio São Francisco, mas muito mais pela sua luta, pela sua determinação, pela sua obstinação de tratar deste tema. A história de vida de Vossa Excelência, ela já diz bem do cuidado e do compromisso que Vossa Excelência tem com o velho Chico. As conversas que temos fora das comissões, Vossa Excelência conta a sua infância, a sua juventude, né, em que o rio era exuberante e que atravessava as boiadas, né, de um lado, de uma margem para outra. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, quer dizer, o governo fez o projeto de transposição que foi muito criticado, à época, lá atrás, senador Donizete, porque naquela altura o que se discutia era exatamente o que o senador Otto defende aqui, primeiro a revitalização, depois a transposição. Você transpor o que não existe não tem cabimento. Então, essa luta, ela é uma luta importante. O senador Ataíde, o senador Donizete tem razão, que o que aconteceu com o São Francisco não ocorra nos rios da nossa região, e em especial o Araguaia e Tocantins, que tem uma importância vital para o desenvolvimento da região como meio de escoamento pelo modal hidroviário,
que é o que deveria ter sido adotado pelo Brasil lá há 60 anos atrás, pô, e que até hoje, lamentavelmente, eu lembro que há alguns anos atrás, o governo que está disse que ia lançar um PAC das hidrovias. Não lançou nem o PAC das hidrovias, até fez bem não lançar, porque os PAC que lançou ficaram empacados, também não funcionaram, né? Mas o da hidrovia é importante, que o governo tenha consciência de que o modal hidroviário precisa ser instalado com a preocupação do senador Donizete, quer dizer, sem que você traga prejuízos para a manutenção dos rios. O meu estado, o estado do Pará, ele hoje é sem sombra de dúvida, Deus foi generoso com o Brasil e em especial com o Pará. Nos colocou numa situação de proximidade com os mercados consumidores. O porto de Vila do Conde é hoje o porto mais próximo, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, da América do Norte, e será da Ásia, também quando abrir o Canal do Panamá, agora em 2016. Então, você vai cortar pelo Canal do Panamá, está no Pacífico, está de frente para a Ásia. E estão sendo instalados lá quase uma dezena de portos. Todas as grandes empresas de logística estão instalando portos, seja a Cargill, a Bung, a MAG, do senador Blairo, a ADM, todas elas estão com porto em Vila do Conde, em Miritituba, em Santarenzinho. Por quê? Porque o escoamento da safra de grãos do norte de Mato Grosso e do sul do Pará, por onde já começa a também os grãos serem produzidos, vai ganhar competitividade vindo por barcaça pelo rio Tocantins até Vila do Conde, ou pelo Tapajós até Madeira e Tapajós até Santarém e Santarenzinho. Então, eu quero, finalizando, parabenizar novamente Vossa Excelência. Continue nessa luta, senador Otto Alencar. Tenho certeza que ela não será em vão e Vossa Excelência marcará uma posição a favor do velho Chico e do Brasil. Agradeço. Obrigado, senador Flecha. Não havendo mais quem queira discutir, coloco então em votação o relatório. Mais uma vez, ratifico, o projeto está incluído no relatório e senadores e senadoras que o aprovam permaneçam-se como se encontram. Aprovado. Antes de devolver a presidência, eu quero fazer só um ligeiro comentário, senador Otto. Desde que nós iniciamos o trabalho desta douta comissão, eu vejo esta sua batalha em prol do Rio São Francisco. Eu quero dizer que Vossa Excelência não está advogando em causa própria. O São Francisco não é da Bahia. O São Francisco é de 5 estados, o Rio São Francisco é do povo brasileiro. Isto é importante que se diga. E vejo que Vossa Excelência não tem medido esforço em proteção dessa grande fortuna que o Brasil tem, que é o Rio São Francisco. E acredito que Vossa Excelência, na presidência desta Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, com esse trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido e agora com esse projeto, nós temos condições, sim, de reviver, de dar vida novamente a este grande rio. E, por incrível que pareça, a semana passada eu fui fazer uma visita ao senhor José Will Siqueira Campos,
conhecido por todos nós no Tocantins como governador Siqueira Campos, que criou o estado do Tocantins. Ele é cearense, e ele me deu um santinho do padre Cícero. Eu achei que tivesse aqui no bolso e não está, mas eu me lembro que eu li, que em 1928, padre Cícero dizia que as nossas matas ciliares iriam acabar, que as nossas bacias iriam acabar. E aí ele vai dizendo, só que agora eu não me lembro, mas eu vou trazer da próxima vez e vou até pesquisar. Em 1928, padre Cícero já tinha alertado para o fim do Rio São Francisco. E agora nós estamos aí ao final. Era esse o registro que eu queria fazer. E a Agência Nacional de Água tem que ser mais austera, tem que ser mais ativa na preservação das nossas nascentes, enfim. Portanto, eu devolvo a presidência ao nosso presidente Otto Alencar.